Bom dia, paz do Senhor, estamos de volta. Mais um momento do nosso culto doméstico, nossa boa palavra. E eu quero convidá-los a meditar comigo nessa manhã sobre o caminho do milagre, o segredo do milagre, na verdade. E eu quero agradecer, de antemão quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha vida, oraram por mim, né? Esses dias que eu estive em tratamento, eu estive recuperando, na verdade estive em quarentena. E Deus abençoe, nós estamos de volta aí, de volta às atividades. Tivemos 2 semanas sem a boa palavra, mas nós já estamos de volta. E eu quero convidá-los a refletir comigo num fato muito interessante na Bíblia. Aliás, toda a Bíblia Sagrada é interessante. Mas enquanto se registrado no segundo livro de Reis, capítulo 5, versos 13 e 14, que diz o seguinte: E os servos, porém, chegaram-se a Naamã e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Verso 14. Desceu ele, pois, e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Naamã ficou purificado. Amém. Amém? Segredo ou caminho do milagre. Gente, esse texto falou comigo profundamente domingo. Eu resolvi repetir. Os que estavam na igreja domingo, eu vou procurar um outro caminho, né? Uma outra trilha aqui, né? Na homilia ou na homilética aqui, eu vou procurar uma outra trilha, né? E os irmãos que participaram do culto domingo e ouviram a palavra, não vão ouvir o mesmo texto, vão a mesma mensagem, mas não o mesmo cunho, mas não a mesma direção, a mesma trilha. O que tem me preocupado nesses últimos dias é exatamente a questão de nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E eu tenho tido algumas experiências nesses dias da minha quarentena, né, que eu fiquei em quarentena. Eu tive algumas experiências e alguns momentos, né, de sós com Deus. Inclusive no sábado eu tive um momento muito difícil na minha vida. Não que eu estivesse triste, estivesse abatido, nem nada disso, mas eu fiquei muito pensativo, não cabisbaixo, mas pensativo. E eu, conversando com o Senhor, eu perguntava: Deus, não está compensando mais ser gente, tá ficando vergonhoso dizer que é ser humano, sentir ser humano. Os valores, né? Não só os valores morais, o valor espiritual. A própria igreja está envolvida em, por assim dizer, né, um sistema como se a alma das pessoas não tivesse importância. Os ritos, os caprichos, as coisas, nós julgamos coisas importantes. O que nós julgamos mais importante na vida, dinheiro, tudo hoje gira em torno de dinheiro, de bens materiais. E o ser humano não tem valor nenhum. As pessoas estão simplesmente, né, o tratamento entre marido e mulher, tratamento entre pais e filhos, o tratamento entre pastores e crentes, entre obreiros e pastores. A gente está vendo que o negócio está cada vez... Quer dizer, detalhes que são importantes na vida estão valendo muito mais do que a alma. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, e a alma? Está valendo realmente a pena ser gente? O desprezo, a humilhação tem tomado conta das pessoas. A vida humana vale menos do que R$100, menos do que R$5. Pessoas estão tirando a vida do outro por qualquer valor. Ou seja, a alma não tem valor para ninguém. Quando vem para a igreja, costuma acontecer a mesma coisa. Não é nós estamos generalizando, mas tem pessoas, por exemplo, né,
Nós vemos aí as guerras entre ministérios, a guerra entre pessoas, entre obreiros. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que vale o ser humano, o que é o ser humano hoje? E aí neste texto, mas o pastor, o que isso tem a ver nesse texto? Meu irmão, tem a ver o seguinte: nós precisamos voltar essencialmente à palavra de Deus, precisamos prestar atenção aos detalhes das coisas de Deus. Nós estamos vivendo uma época do fim, nós estamos vivendo aí provavelmente o princípio de dores, o momento em que Deus está tratando com a humanidade, o momento que Deus está cobrando da humanidade essa questão de ser gente, de ser humano, né? Não é o substantivo só ser humano, não, é de ser humano, ser o verbo humano, ser gente. Precisamos, nós que temos o entendimento da palavra, que estamos à disposição da palavra, que estamos à mercê da palavra, essa questão de ser gente, questão de valorizar, não é só no sentido de sensibilizar, né? De valorizar pessoas. Dentro de cada uma pessoa existe uma alma. Ser humano é isso. Essa é a essência, é a alma, é a vida. É aquilo que corresponde à necessidade, à vida, à essência. Quando nós falamos de essência, nós falamos aquilo que realmente determina. Porque se a alma sair de nós, como a Bíblia diz, nós viramos apenas uma bola de carne caída no chão. Um monte de material orgânico simplesmente sem nenhuma ação, sem nenhuma atividade. E quando eu olho para a vida, para a história de Naamã, que todos nós conhecemos, Naamã era um camarada sírio, na época em que a Síria estava em guerra perseguindo Israel. Você pode ler todo o capítulo 5 para você entender melhor depois. Perseguindo Israel, estava subjugando, estava perseguindo o reino do norte, aquele negócio todo, e o profeta da vez era Eliseu, né, o sucessor de Elias, e um grupo de israelitas do norte já haviam sido levados para a Síria, inclusive tinha uma menininha, né, a Bíblia não dá o nome, que estava trabalhando na casa de Naamã. Que era Naamã? Naamã era um general, camarada estrategista perfeito de guerra. Era um camarada que entendia tudo de guerra, era um camarada que... Porque a Síria naquele momento, politicamente, estava vivendo o apogeu da sua história, né? A Síria era composta de vários estados, capital Damasco, que era uma província, mas era uma província, era um país dentro do Império Sírio, né? E aí o que aconteceu? Então a menina, né, conhecia a palavra de Deus, conhecia o profeta Eliseu, e ficou sabendo que Naamã foi acometido de lepra. Interessante que Naamã era tão amado que geralmente quem tinha lepra naquela época era descartado, era levado para o leprosário e não tinha. Mas Naamã era tão poderoso, era tão hábil, era tão eficaz que o rei da Síria simplesmente manteve ele, mesmo que ao longe, mas manteve ele no cargo, porque na verdade Naamã era o cara. E a menininha então manteve a sua postura de crente, não é como muitas vezes nós fazemos. Tem gente que só é crente quando tudo está muito bem. Olha, a menina era escrava, estava longe dos pais, estava longe da sua pátria, estava longe dos seus compatrícios, estava longe da sua sociedade, estava longe, né, do profeta, do seu pastor, estava longe da sua igreja, mas a fé era viva no coração daquela criança, daquela adolescente. A criança talvez tivesse 15, 16 anos, a gente não sabe muito bem, mas quando a Bíblia usa o termo menina, ele talvez fosse um adolescente já, né? A adolescência bem adiantada, talvez já, né? Já preparando para entrar na mocidade e viver a sua mocidade. Na verdade, aquela menina deu um testemunho que nós precisamos dar o testemunho de fé, como aquela menina deu. Eu tenho certeza de que se o meu senhor Naamã tivesse lá em Samaria e ele tivesse a oportunidade de encontrar com o homem de Deus, ele ficaria curado. Gente, ninguém naquela época era curado de lepra.
Ninguém. Aquela menina, olha bem o que é o poder do Espírito Santo, o que é o poder da fé, o que é a unção de Deus na vida de um crente. Uma menininha, quem é que ouviu uma menina? De repente ela fala um negócio que é completamente absurdo. Não dá. Puxa vida, essa menina tá louca. Essa judiazinha ou essa israelitazinha, ela tá 22, ela tá louca, ela tá estrambelhada. Curar de lepra. O homem de Deus, um homem curar um outro homem de lepra. Ela falou, a fé da menina foi tão grande que contagiou a senhora, contagiou Naamã, tanto que Naamã teve a coragem, ele poderia ter sido considerado louco. Foi no rei e contou a história para o rei e falou, ó, corre para Samaria agora e vai lá e resolve o problema. Ajunta a fazenda, a riqueza, né? Fazenda é riqueza, ouro, prata, camelos, pega uma comitiva aí e vai embora, pega estrada e vai resolver seu problema. Olha bem, a fé da minha foi tão contagiante que ela contagiou o rei, contagiou a esposa de Naamã, contagiou Naamã e contagiou o rei, porque se o rei não tivesse acreditado, não tivesse desenvolvido a fé, ele não ia fazer uma loucura dessa, isso é loucura. O que eu quero nesta manhã dizer com o nosso tema como o caminho do milagre, é que as coisas de Deus estão fora da lógica humana, estão fora das possibilidades humanas. O que Deus tem para nós nessa manhã, o que Deus quer nos dizer, o que o Espírito Santo quer nos dizer nessa manhã, é que nós precisamos parar de olhar para as possibilidades humanas. Nós precisamos perder esse negócio de olhares horizontais. Nós precisamos lembrar que como uma alma restaurada, como uma alma justificada, como uma alma reconciliada com Deus, nós somos passíveis de milagres. Meu irmão, nós estamos vivendo uma época que nós necessitamos inteiramente de milagres. Precisamos de milagres para as nossas almas em todos os sentidos. Precisamos de milagres para as nossas vidas. O mundo não nos quer mais. A igreja está sendo rejeitada. A igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo aliciada de todos os modos. A guerra dentro e fora da igreja. Os ministérios brigam, os obreiros brigam, os crentes brigam. A igreja está desordenada. A pandemia veio. A pandemia veio como uma justiça de Deus para mostrar ao mundo e para mostrar à igreja que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Que Ele precisa, que nós precisamos levantar a nossa cabeça e viver, de parar de viver, de basear, de fundamentar nas coisas que são apenas horizontais e voltar a focar no primeiro amor, a focar naquele que vive, naquele que reina, naquele que domina de eternidade a eternidade, que Ele domina para todo sempre. Então preste atenção, vamos adiantar um pouquinho, mas nós não temos muito tempo. Então, Naamã pegou e foi, chegou lá na casa de Elias, olha a decepção de Naamã. Deitado para casa de Eliseu, deitado Eliseu estava, deitado Eliseu ficou, mas Eliseu fez uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Eliseu deu apenas uma palavra: vai lá e lava, manda ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Meu irmão, nós só precisamos de uma coisa, de uma palavra. Eu quero que você entenda nessa manhã que esta palavra já foi nos dada. Nós só precisamos de uma coisa, desta palavra. Olha bem a ordem de Eliseu para Naamã. Manda ele ir tomar banho no Jordão. Deixa eu parar um pouquinho aqui. As coisas de Deus, elas nunca acontecerão nas nossas vidas da forma que nós achamos, que nós pensamos. Ah, porque eu vou fazer uma campanha, porque Deus e não sei mais. Meu irmão, às vezes Deus, ele não se manifesta da forma que você quer. Naamã deve ter pensado o seguinte: ele vai sair, ele vai, puxa vida, tá aqui o general, o maioral, um príncipe da Síria, e ele como servo, Israel como servo da Síria vai ter que se encurvar, oh meu senhor e tal, e agora ele vai levantar as mãos, e vai fazer aqui uma mandinga, ou vai fazer aqui um ritual todo, e eu vou ser curado. Meu irmão, não é assim que funciona. Nós precisamos sair dessa fé mística e voltar para esta fé verdadeira, esta fé que move montanha, essa fé que muda as coisas, essa fé que muda a realidade das coisas. Precisamos de nos atermos às coisas de Deus. Às vezes nós passamos a maior parte da nossa vida preocupados, focados em conceitos.
Eu ando preocupado com a igreja num todo. Pastor, mas quem é o senhor? Eu não sou nada, mas eu ando preocupado com a igreja. A igreja virou um entro, no geral, estou falando da igreja evangélica no geral, estou falando da igreja de Cristo em pessoa, não, estou falando da igreja. É só reuniões, é só mas não sei o quê, e as coisas não se resolvem porque o negócio é fé. O negócio é espiritual, o negócio não é projeto, e fazemos projetos e projetos, e agora Deus resolve falir todos os nossos projetos. Os projetos estão falindo. A igreja precisa entender, a família precisa entender, a igreja e família. A igreja é uma família e a família em si é uma família. A família, a célula máter da igreja ou de todos os demais grupos sociais, está falindo tudo. E a gente não está percebendo que nós estamos chegando no fim. Nós precisamos entender que as coisas não são mais. Nós riscamos, nós projetamos, mas a palavra final vem de Deus. E às vezes o nosso relacionamento com Deus não é aquele relacionamento que Deus quer. Nós riscamos, nós fazemos projetos de evangelismo, ele não dá certo. Fazemos projeto, reunimos. Reunião, a igreja passa hoje a maior parte reunindo e ela continua não indo a lugar nenhum, sendo que a Bíblia nos mostra a realidade é intimidade, é comunhão com Deus. Pastor, você está falando que nós não temos que nos organizar, temos que nos organizar administrativamente na igreja, mas isso não é o ápice da coisa, isso não é o centro da coisa. O centro da coisa é a nossa vida com Deus, é alma derramada na presença de Deus. Então preste bem atenção no que aconteceu com a Amã. A Amã ficou decepcionada. Já vi o camarada não vai, eu não vou nem ver a cara dele. Não, tem hora que Deus não quer mostrar a cara dele. Ele quer mostrar o seu poder, ele quer mostrar ele quer ver a sua obediência, o que Eliseu precisava ver. Aliás, o nome Eliseu quer dizer que Deus é Senhor, que Deus consola, que Deus, é quem administra, que Deus é que está no controle da coisa. Vai lá e manda ele tomar um banho. O camarada ficou decepcionado. E às vezes nós oramos a Deus, mas Deus não falou nada, meu irmão. Do jeito que Deus falou, é o jeito que você talvez não estivesse pronto para ouvir. Amã não estava pronto para ouvir. Ele queria o milagre, mas ele não estava pronto para ouvir de Deus o que Deus tinha para falar com ele naquele momento. E o que Deus tinha para falar naquele momento que ele precisava mergulhar. O que Deus está falando para você nesta manhã é que você precisa mergulhar. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Precisamos entrar de cabeça na palavra de Deus. Parar de olhar conceitos, parar de olhar coisas, como passar a respeitar a vida, passar a respeitar as coisas que Deus fez, que Deus faz e que Deus está fazendo. E às vezes os nossos olhares voltados para as coisas, para os conceitos, nos impede de ver e de ouvir aquilo que Deus tem determinado para nós. Muito bem. Amã ficou decepcionado. Primeiro, ele não foi adorado por Eliseu. Ele não foi reverenciado. Meu irmão, Deus não tem que te reverenciar. É nós que temos que reverenciar a Ele. Deus não tem que nos bajular. Nós é que temos que nos render a Ele. A igreja, há 20, 30, 40 anos atrás, ela se rendia ao Senhor. Hoje a igreja quer ser bajulada por Deus. Hoje se ouve, mas se Deus não fizer isso, eu rasgo a minha Bíblia. Meu irmão, você tem que rasgar seu coração. A Bíblia não pode ser rasgada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a essência da palavra de Deus. E Naamã foi decepcionado, montou no cavalinho dele, montou na comitiva e estava indo embora. Versos 13 e 14 aí do capítulo 5, 2 Reis. Um dos servos falou para ele: o senhor está decepcionado por quê? Porque o rio Fapar e os rios Rabana, ou seja, os rios da Mesopotâmia, são muito melhores que esse rio lamacento e sujo do Jordão. Ele só citou dois, Fapar e Abana, mas só eram vários rios lá, e todos eles de águas límpidas, de águas cristalinas. Às vezes nós queremos o espetacular. Lembra que o diabo em Mateus 4, em Lucas 4, ofereceu para Jesus o espetacular. Mostrou todos os reinos do mundo e falou: eu te dou tudo isso se prostrar e me adorar. O mundo hoje está adorando. A igreja, muitos de nós na igreja estamos adorando o espetacular. Gostamos de shows. Os nossos cultos viraram shows porque nós gostamos de shows. Amã
pensou que ia ter um show de Elias, ele não teve, de Eliseu, não teve um show de Eliseu, ficou decepcionado. Tem gente que vai na igreja porque não tem show, volta decepcionado para casa. Eu não vi o show do ministério de louvor, eu não vi o show do ministério do pregador, eu não vi as piadinhas do pregador e nem ri, e nem o pregador falou nada engraçado, só falou do pecado e falou da redenção de Deus. Isso não tem a menor graça. As coisas de Deus não é para fazer rir, as coisas de Deus é para nos fazer santificar, para nos aproximar dele, para fazer-nos viver uma vida conforme a sua vontade. E aí os servos de Eliseu de Naamã foram mais espertos que ele. Se ele tivesse pedido uma coisa mirabolante, uma coisa mais doida, o senhor não teria feito? Ah, mas Fafá e Abana são mais limpos, Eufrates é mais limpo, e Rio Fulano de Tal é mais limpo. Agora eu vou entrar nessa água lamacenta, meu irmão. Deus precisava humilhar Naamã antes de fazer milagre. Deus, antes de fazer milagre, ele talvez precise humilhar a mim e a você. Talvez estamos precisando neste momento de sermos humilhados pelo Senhor, para que o nome dele seja engrandecido na minha vida e na sua vida. Amém? É no rio lamacento que ele precisava mergulhar 7 vezes. E olha que o número 7 é o número de Deus. É o número dos 7 Espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 vidas como gato. Deus não é gato. Deus é Deus e Deus é Espírito. 7 Espíritos o Espírito de Deus é perfeito. A perfeição da ação do Espírito de Deus, ou a natureza de Deus, ela é perfeita em si. Por isso o 7 Espíritos de Deus, ou por isso o número 7. E o perfeito, o Deus perfeito, ele quer operar na sua vida nesta manhã da boa palavra. Para encerrar aqui, quando Naamã então ouviu dos seus criados, ele começou a banhar-se, foram 7 banhos. E depois do 7º banho ele saiu, diz a Bíblia aqui, que a carne dele estava purificada como de uma criança, de um bebê. Meu irmão, talvez o milagre não chegou na sua vida até hoje. Este é o caminho do milagre. A obediência, o comprometimento com Deus, a responsabilidade com a palavra de Deus, o envolvimento com as coisas de Deus. Nós precisamos voltar a ser gente, a ser humano, a respeitar as pessoas que vivem ao nosso redor, a viver uma vida de entendimento, de crescimento na palavra de Deus. Precisamos abandonar esses conceitos malditos que nos enganam o tempo todo. Somos enganados o tempo todo por conceitos idiotas, por conceitos ridículos, porque eu nasci ouvindo isso, porque eu acho que é assim que é a vida. Meu irmão, você não tem que achar, já está determinado pela palavra do Senhor. Deus nunca, quando escolheu os 42 escritores da Bíblia, ele não te perguntou nada. Aliás, você nem estava aqui. Eu nem estava aqui, nós nem estávamos aqui. Deus simplesmente determinou que a palavra dele é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela não é um veículo que carrega a verdade. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Ela é insofismável palavra de Deus. Ela é irrefutável palavra de Deus. Ela é a manifestação da glória escrita de Deus em nós. E a glória de Deus está em mim. A glória de Deus está na sua vida. A glória de Deus está em nós. Meu irmão, levante a sua cabeça. Você tem uma alma. As pessoas que vivem ao seu redor têm alma. Se elas estão perdidas, você precisa resgatar a alma dos que estão perdidos. Não é tempo de nós brigarmos uns com os outros dentro da igreja. Não é tempo, o pastor no Ronildo, de eu mostrar que sou um pastor melhor do que o senhor. Não, não é não. Não existe pastor melhor do que o outro. Não existe pastor maior do que o outro, não. Não existe presbítero. Não existe pastor maior do que presbítero. E nem presbítero, nem diácono maior do que ninguém. Ninguém na igreja é maior do que ninguém. Só tem um grande na igreja. E esse é Jesus, o Senhor de todas as coisas. Se você não mergulhar no rio da humilhação, o Jordão aqui significa o rio da humilhação, o rio barrento, para você lembrar que você é barro, que nós somos barro, que nós somos lama, que nós não somos nada e que Deus é tudo, e que a glória de Deus para manifestar em nós precisa manifestar milagrosamente para a honra e glória do nome dele. Então nós não seremos abençoados. Se Naamã tivesse tomado 6 banhos ou dado 6 mergulhos, como você quiser entender isso, para mim não faz a menor diferença.
ele não teria sido curado. Tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. Se Deus falou que é 7 mergulhos ou 7 banhos, então é 7 banhos. Se Deus falou que você precisa arrepender dos seus pecados e voltar a Ele e obedecer a Ele, então você precisa arrepender dos seus pecados e voltar a Ele. Se Deus falou que nós precisamos amar o próximo como a Ele mesmo e amá-lo sobre todas as coisas, então nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ou nós fazemos do jeito de Deus, ou nós não vamos suportar os algozes deste mundo. Ou nós nos entregamos ao Senhor, ou nós conscientizamos as pessoas que são ao nosso derredor para vivermos uma vida cristã. Meu irmão, tem coisa que está acontecendo na igreja, tem coisa que está acontecendo dentro da minha casa, tem coisa que está acontecendo dentro da sua casa, por assim dizer. Pastor, o senhor está julgando igreja, estou julgando denominação nenhuma. Eu estou falando o que a Bíblia está falando conosco nesta manhã. Precisamos mudar. E o único jeito de mudar é na presença do Senhor. O único jeito de mudar. Gente, essa é o que está. A igreja perdeu a força. Nós estamos perdendo a nossa força, porque a nossa força vem do Senhor. Já leram o Salmo 46? Já leram o Salmo 23? Já leram o Salmo 150? Já leram? Leiam os Salmos. Já leram a carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Já leram as 13 cartas de Paulo? Já leram a carta aos Hebreus? Leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina o que é ser cristão, o que é vestirmos de Cristo, o que é a nossa carreira de Cristo. O Senhor não nos chamou para ficar digladiando, ficar brigando um com o outro. O Senhor não chamou para competir. Igreja não é arena, lugar de competição. A sua casa não é lugar de competição. Então a mulher mostra que é boa, porque pelo direito, pela lei, ela tem direito de ser igual ao homem. O homem quer mostrar que a Bíblia fala que ele é cabeça, mas ele não sabe o que é cabeça. Os filhos não obedecem, não respeitam os pais. Na igreja, a briga, ninguém pensa na alma do outro. Briga um crente com o outro, não pensando que tem uma alma do outro que é fraca, que precisa do evangelho, do poder de Deus. Pastor, só está desabafando? Não. Eu estou preocupado porque Deus quer operar. A Deus da glória. Eu me lembro da lição de domingo passado, quando o pastor Claudemir escreveu que os pães da proposição tinham que ficar 7 dias na semana. Tinha que ficar 7 dias na semana, sabe por quê? Porque a glória de Deus tem que ser o tempo todo, porque Deus sustenta o seu povo o tempo todo, porque a glória de Deus está conosco o tempo todo. E às vezes nós esquecemos que temos que entrar no lugar santo pelo menos uma vez na semana, para comer os pães que estão no lugar santo e para colocar pães novos. Isso é louvor e adoração. Nem a adoração do dirigente do culto, do ministério louvor, nem a adoração do pastor que vai ministrar, nem a adoração do ministrante. É adoração a Deus, é comunhão com Deus, é interação entre Deus e o seu povo. A glória de Deus manifestando na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, mas precisamos mergulhar no rio lamacento da humilhação para levantarmos com a carne purificada, como aconteceu com Naamã. Que Deus nessa manhã nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha nesta manhã, que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a sua vida. Meu irmão, não precisa brigar. Eu quero encerrar dizendo, lembrando você de Efésios 6,10. Não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o diabo e a força das trevas, é contra o pecado a nossa luta. Não é contra as coisas de Deus, não é contra pessoas, não é contra as almas, mas é contra as coisas espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo. É contra as coisas ruins que estão na sua cabeça, os conceitos errados, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a jactância, o pouco caso, o descaso. Tem marido que despreza a esposa como se ela não tivesse uma alma, como se ela não fosse nada. Vice-versa, tem filhos que desprezam os pais. É só uma criança, esse menino não vale nada. Meu irmão, não é isso não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alma, Deus trabalha com almas. O primeiro propósito de Deus é trabalhar com a sua alma, com o seu coração. Que Deus nessa manhã nos abençoe. Eu quero orar pelas pessoas que estão lutando contra o Covid, contra o H3N2, seja lá o que for. Tem muita gente doente, muita gente passando mal, né?
muita gente lutando aí, mesmo que foram vacinados, e nós estamos aqui nessa luta, e eu quero que Deus abençoe, eu quero que você ore comigo, amém? Deus, obrigado pela tua palavra nesta manhã, eu recebo a tua palavra nesta manhã, Pai, eu preciso de humildade, se para que eu seja alcançado pela tua humildade, que é um atributo perfeito e santo do Senhor, eu preciso mergulhar, eu preciso ser humilhado, então que o Senhor me humilhe, mas eu preciso de humildade, nós precisamos de humildade para que nós tenhamos acesso ao que é perfeito, o que é santo, o que é puro, o que é eterno, o que é maravilhoso, o que é edificante, meu Pai, nós e a igreja do Senhor. Pai, opera em nossas vidas, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da tua igreja, Senhor. Tira-nos, meu Pai, deste emaranhado de confusão que o mundo... Senhor, tira a tua igreja, o teu povo, meu Pai, destes conceitos, deste sistema maldito, meu Pai, que está apagando a fé do coração de muitos, principalmente aqueles que são fracos, meu Pai. Que a igreja volta a ser igreja nos moldes do Senhor. Nós não precisamos de reforma, nós precisamos apenas de confessar os nossos pecados e voltar ao Senhor. Que o Senhor nesta manhã nos abençoe, que haja milagres na vida dos teus filhos, que haja milagre no coração daqueles que vão ouvir a tua palavra, a boa palavra nesta manhã, aqueles que assistirão no Facebook, no YouTube, meu Pai, que sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Guarda essa palavra e propague essa palavra no coração daqueles que não têm. Daqui a pouquinho nós estaremos no YouTube. Um abraço para todo mundo aí, estava com saudade da turma, né? Eu quero agradecer os que oraram pela minha vida mais uma vez, né? Deu positivo e eu fiquei na quarentena e estou tranquilo, estou livre, estou de volta às atividades aí e o trabalho continua, e a luta continua. Vamos continuar abençoando as pessoas que nos abençoaram. Eu te abençoo, você que me abençoou com oração, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira e para a turma da igreja, orando com o pastor hoje à noite. Amém? Até mais ver.